Eu espero que alguém aqui se identifique com isso, mas vocês já tiveram aquele mini surto, assim, de se olhar no espelho e pensar, pô, e se eu tirar a barba? E se eu raspar o cabelo? Ou então, sei lá, não conseguir dormir e aí tá às 2 horas da manhã trocando todos os móveis da casa de lugar só porque, sim. Eu tenho isso de vez em quando, não é tão frequente. Mas já teve muitas vezes que eu fui pro banheiro tomar banho, daí eu me olhei no espelho e pensei, podia tirar a barba, né? Se ficar ruim, daqui 1 mês já tá de volta. Se ficar ruim, daqui 2 semanas já tá de volta. Fica uma coceira no cérebro, assim. Eu já tive vontade de raspar o cabelo também, mas isso eu nunca tive coragem. E aí eu tava pensando sobre isso, e eu acho que isso não é só sobre estética. Eu acho que é meio que uma questão de sobrevivência, assim, mas não tão insano. É mais no sentido de, eu sinto que se eu não mudar alguma coisa de fora, eu vou acabar explodindo por dentro. Então vamos criar aqui a pasta do Opinando 17. Então eu vou falar um pouco sobre essa necessidade de mudar. Eu sempre achei que mudar era questão de escolha. Tipo, vou pintar a parede de azul porque sim, porque eu quero. Mas hoje eu vejo que não é só questão de escolha. Óbvio, também tem a escolha, mas é meio que uma certa expulsão. Eu sou expulso da minha versão anterior. Chega uma hora que a roupa não cabe mais. E não é porque eu engordei. Às vezes mas é porque a vibe daquela roupa não conversa mais com quem eu sou hoje, sabe? Por exemplo, meu guarda-roupas é quase todo preto, cinza, branco. E tem algumas opções ali de cores, como por exemplo essa camisa verde, ou então uma outra num tom azul. Mas, porra, quando eu era criança eu usava umas roupas, meu Deus do céu, não sei por que minha mãe me vestia daquele jeito. E hoje em dia é sempre o full black, ou então tênis preto com branco, camisa... Enfim, voltando pro assunto. Pensando nessa questão de mudança, um exemplo que vem na mente é... as cobras, por exemplo. Deixa eu pesquisar aqui. As cobras, elas trocam de pele quando elas crescem, né? E se a cobra não trocar de pele, se eu não tô enganado, ela morre sufocada dentro da própria casca antiga. Eu acho que é meio isso, não morrer literalmente, mas às vezes a minha rotina, os meus gostos, as músicas que eu ouço viram essa pele morta. E aí bate o desespero de querer arrancar isso logo, mesmo que seja só temporariamente e semana que vem a minha barba já vai crescer de volta. É só pra ter aquele sentimento de, as coisas estão diferentes por agora. Eu lembro, por exemplo, quando eu mudei o meu estilo de design. Antes, quando eu tava recém começando no design, eu gostava muito de fazer artes que simulassem o 3D, mesmo que não era 3D, era só um filtro no Photoshop que deixava umas bordas com sombra, assim. Só que não é bom, tá? Pode ser que esteja pensando, pô, interessante esse conceito. Não. Era mal feito, era feio. Pô, se hoje em dia eu olho pra uma dessas coisas que eu fazia antes, deixa eu até ver se eu consigo achar um design feio aqui. Sonic é bom. Enfim, não vou achar exatamente o que eu tava procurando, mas esse aqui vai ser. E aí, eu lembro que eu fui melhorando, eu fui estudando mais design e, consequentemente, melhorando grande parte das coisas que eu tava fazendo, mas tinha vezes que eu mantia com o que eu sabia que ia funcionar, mesmo sabendo que eu poderia fazer algo melhor, mas eu acabava ficando no automático, assim, de tipo, se eu fizer dessa forma aqui, ainda vai ser aprovado. Depois de um tempo, a repetição me sufoca, assim, que nem o exemplo da cobra. Ficar fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, dá a sensação de que eu não tô evoluindo. Talvez eu realmente não esteja. E aí, eu só vim mudar isso quando eu fui fazer designs pra mim, porque daí não é aquela questão de eu sei que isso aqui vai ser aprovado, não, sou eu tenho que fazer uma coisa que tenha a minha cara, e eu não tô falando só especificamente de identidade visual, eu digo design no geral, assim, de design, sei lá, da minha página de portfólio, ou enfim, post de Instagram, embora hoje em dia eu não faça mais isso. Quando foi pra mim, ou eu mudava o que eu tava fazendo, ou eu parava, basicamente. E o problema disso, eu acho, é que a sociedade, ela meio que gosta da consistência, né? As pessoas gostam de colocar as outras numa caixinha, tipo, o Pedro é o cara do design minimalista, o João é o cara do rock pesadão, assim. Eu já fiz uma opinião inteira só sobre
quem sou eu, e eu cito esse assunto. Então, se tiver mais interesse, tá aí no card. Mas aí sobre o João gostar de rock, pô, se o João aparecer ouvindo um pagode, ou então eu que fui associado ao design minimalista usando uma roupa toda estampada e colorida, é meio como se fosse uma ofensa. Nossa, tu mudou. Sendo que não, eu sempre gostei disso daqui, eu só tava numa outra vibe. Só que, pô, eu não sou um monumento, eu não sou uma estátua de praça que tem que ficar parada ali, pegando chuva pra sempre. A gente é mais parecido com um software. Eu tô na minha versão 2.0 e talvez daqui 2 semanas eu esteja na versão 2.1, depois pule direto pra 3.0. E às vezes a atualização até vem com bug, às vezes a versão nova é pior do que a antiga. Acontece, mas querendo ou não, não dá pra rodar um Windows 95 num PC de 2024. A maioria das coisas que tu vai querer fazer não vai funcionar, vai travar. Óbvio, né? Dá pra usar máquina virtual, mas é outro assunto. Mas eu vejo isso muito claro no meu quarto. É aquela coisa, né? De o nosso ambiente ser o reflexo de como a nossa mente tá. Pô, quando eu começo a ficar inquieto, assim, a primeira coisa que eu faço é organizar o meu quarto. Nem que, sei lá, eu precise comprar um tapete novo pra botar embaixo da cama, ou só tirar o pó dos livros, ou então afastar a minha mesa e deixar os cabos do computador tudo organizadinho. Parece meio idiota, mas mudar a perspectiva física me ajuda a mudar a minha perspectiva mental também. Eu acho que, pô, se eu olhar para a mesma parede todo dia, eu vou ter os mesmos pensamentos todo dia. Às vezes eu preciso dar uma bagunçada no cenário para poder ter ideias novas. Não bagunçar no sentido literal, assim, mas mudar as coisas de lugar só para pensar diferente. Ou às vezes mudar até eu de lugar. Eu acho que isso vale pro digital também. Pô, tem dia que eu abro meu Google Fotos, assim, e aí aparece lá as recomendações do Fotos, né, de há exatos 4 anos atrás. E daí eu olho as fotos e penso, pô, quem que é esse maluco aqui? Eu não quero ficar preso no meu eu de 2022. Aquele cara já foi, deixa ele pra lá, assim. Mas ainda é legal revisitar o passado. Só que às vezes mudar também dói. Eu acho que mudar não é tão romântico assim quanto a galera dá uma forçada pra ser. Pô, às vezes é meio triste parar pra pensar que aquele hobby que tu gostava muito quando era mais novo, hoje em dia não tem mais tanto sentido pra ti, ou não tem mais graça mexer com aquilo. Dói muito admitir que aquela amizade que tu tinha, porra, teu melhor amigo de anos atrás, hoje não faz mais tanto sentido. Eu acho que eu acabo me apegando ao passado muitas vezes porque é confortável. Pô, um dia desses eu li sobre uma teoria que eu achei bem interessante, assim, eu não sei até que ponto eu concordo, mas era aquela coisa de que a gente morre várias vezes durante a nossa vida. O adolescente que eu fui morreu, o recém-formado que eu também fui, já não existe mais. E eu acho que tá tudo bem, eu acho que a gente tem que fazer o velório dessas versões antigas e seguir em frente. O problema é quando a gente tenta carregar essa versão antiga junto com a gente. Não é como se tivesse que esquecer, só aprender com os erros e continuar, sabe? Porque senão aquilo ali vira um peso pra gente ficar carregando, sendo que não precisa mais. Às vezes a mudança, ela é sutil. Por exemplo, começar a tomar café sem açúcar, parar de ver série e começar a assistir mais filmes. Não é como se um tivesse errado e o outro certo, não. É só mudar. E às vezes também a mudança, ela é drástica. É tu mudar de casa, começar a morar sozinho, perder alguém que tu gosta muito, se despedir de uma pessoa que tu nunca imaginou que precisaria fazer isso. A raiz, ela é a mesma. A sensação de que o tamanho M ficou pequeno e agora eu vou ter que usar tamanho G. E também tem a ver com curiosidade. Eu tenho muito medo de chegar no fim da minha vida e ter sido uma coisa só. Aqui jaz Pedro Lima, um designer, ponto final. Sei lá, eu quero ser designer, como eu também quero em algum momento trabalhar com algo relacionado a cinema, ser voluntário em alguma coisa, enfim, quero ser muita coisa. E não necessariamente só relacionado a trabalho, mas até quem eu quero ser pra minha família, pros meus amigos. Eu quero acumular o máximo de habilidade possível que eu possa ter, assim. Eu quero viver
53 vidas em uma só. Pô, se pegar... Vamos ver, mais um exemplo de coisa parada. Pô, se pegar água, por exemplo. Pô, água parada, ela apodrece, ela cria dengue, cria lodo. Já a água corrente, ela é limpa, é potável, e eu quero ser a água corrente. Mesmo que isso signifique bater em algumas pedras, cair na cachoeira, fazer um barulho alto. Eu acho que a estagnação, ela é um dos meus maiores pesadelos, assim. Eu não consigo ficar parado, eu não consigo ficar só fazendo uma coisa. Eu tenho que mudar. Mas enfim, era mais ou menos sobre isso que eu queria falar hoje. Vamos ver como é que ficou o moodboard. A gente falou sobre não querer ser uma estátua que só fica pegando chuva, sobre a pele da cobra e a necessidade dela de mudar de pele, sobre muitas vezes eu me sentir que nem um software tá sempre atualizando, e às vezes uma atualização não é necessariamente melhor do que a outra, mas ela sempre vai estar utilizando coisas que a última versão já tinha, né? Talvez melhorando essas coisas ou até criando coisas novas, mas ainda seguindo a mesma ideia de antes. Ou às vezes é só uma atualização que muda completamente todo o sistema, sei lá. Enfim, é estranho falar de mim mesmo com uma analogia. Mas eu acho que essa coceira, assim, que eu fico tendo, esse incômodo de que tá tudo bem, mas tá tudo errado ao mesmo tempo. Raspa o cabelo, muda de móvel, começa um curso nada a ver, que há 2 anos atrás você nunca imaginou tá fazendo e agora tu tem interesse. Faz qualquer coisa menos ficar parado. E não é só pra tipo, eu preciso fazer mais pra ganhar mais dinheiro. Não é só sobre dinheiro. Óbvio, a gente precisa disso, mas é mais sobre se conhecer e querer melhorar cada vez mais. Não sei se faz sentido. Mas enfim, pô, até falando aqui, eu tô olhando pro meu muralzinho de fotos polaroids aqui e eu já tô vendo que eu poderia dar uma mudada. As fotos que eu tenho aqui são fotos que eu gosto, mas são fotos que estão aqui há, sei lá, 3 anos. Eu podia dar uma mudada, pegar foto nova de coisas que hoje em dia tem mais significado do que algumas que tem aqui. Mas eu acho que daqui 2, 3 semanas isso aqui já vai ter mudado assim completamente. Mas enfim, isso aqui foi só uma opinião que muito provavelmente daqui 1 ano já vai ser completamente diferente.